boa tarde. Clube da Bola começando e a gente segue juntos até às 3 horas da tarde com tudo que foi destaque no esporte durante essa semana. Temos aí muitos assuntos para discutir e eu já apresento para vocês nossos convidados que estão aqui no estúdio. Cláudio Caticarte, boa tarde. Hoje assunto não vai faltar, né? Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Eu ia falar balanço geral, mas no Clube da Bola. Muito boa tarde. A gente tem muitos assuntos, muita coisa no futebol catarinense para a gente tratar. E Sérgio Badá, direto de Chapecó, também já está conectado com a gente. Boa tarde, Badá. Assuntos também da Chapecoense? Olá, Susan. Boa tarde para você. Um abraço para o Cláudio, todos os colegas e quem está nos acompanhando. Chapecoense na zona de rebaixamento, 12 partidas sem vencer. Hoje, viagem lá para São Paulo, protesto de uma torcida organizada. Alguns torcedores foram lá se manifestar na saída dos jogadores. Então, clima pesado, ambiente ruim. Amanhã, Chapecoense completa 53 anos, né? Vamos ver se Fábio Matias consegue fazer algo de diferente para que a Chapecoense possa, quem sabe, se recuperar no campeonato com um resultado positivo. A Chapecoense precisa aí de uma recuperação, precisa retomar as vitórias na competição, né? 12 jogos sem vencer, a gente com certeza vai falar sobre isso. Mas agora eu peço licença para vocês, porque a gente vai falar sobre Porta Aberta, a edição especial desse fim de semana do Jornal IND, traz mais uma entrevista da série. O entrevistado da vez foi o ídolo do Avaí, o ex-jogador Marquinhos. A gente vai ver um trechinho dessa conversa, olha só. Quando eu comecei, né, na verdade, eu dava muita ênfase ao futebol de salão, né? Eu tinha essa vontade de poder virar jogador de futebol de salão. E, claro, mesclando com o campo, finais de semana, porque meu pai sempre teve um time, né? Eu nasci praticamente dentro do campo de futebol. E aí a gente conversou e o Gonzaga pediu para eu fazer um teste. Só que eu falei, cara, eu tenho a proposta do futebol de salão. E aí conversei e falei, não, eu vou lá fazer o teste no Avaí, um sábado de manhã. Aí me libera, tanto que aí o Luxemburgo me chama, tu não vai ainda não. O Luxemburgo, com todo respeito, eu já acertei com o Koff e com o Zulino. Tu é o treinador, ele é o presidente, então já acertei com o presidente, tô indo embora. Eu preciso de jogar Libertadores. Não, obrigado. Fica à vontade, isso aí não vai engrandecer mais a minha carreira, não. Já tô na fase agora de virar ídolo no Avaí de verdade, por isso que eu tô voltando. Tá aí, ó, edição especial do Jornal ND, está na edição especial desse fim de semana, com o título Craque de Bola, afiado nas palavras. O Marquinhos que falou tudo sobre os bastidores dessa trajetória que fez dele um ídolo do Leão da Ilha. Quem conhece o Avaí, quem conhece Florianópolis, com certeza conhece o Marquinhos, e foi um bate-papo muito bacana. Inclusive, essa série Porta Aberta tem dado espaço para que os jogadores falem. E aí não é só os bastidores, né, do jogador, enfim, da trajetória dele, mas os bastidores dos próprios clubes conhecidos aqui dos nossos catarinenses, da região da Grande Florianópolis. Então, muito bacana, vale a pena a leitura e tá aí o destaque da série Porta Aberta. Mas agora a gente fala ainda de Chapecoense, né? Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Nossa única representante na elite vai enfrentar o Mirassol pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na lanterna, o Verdão do Oeste está a mais de 12 jogos sem vencer, apenas 9 pontos na tabela. O Eduardo Florão é quem chega agora com as informações desse confronto pra gente. Fala, Florão, boa tarde. Olá, uma boa tarde para vocês, um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense tem um duelo importante amanhã contra o Mirassol que está empolgado, venceu a LDU no meio de semana pela Libertadores da América, vive um bom momento, mas assim como a Chapecoense também passou por um momento turbulento nessa temporada, também passou por momentos de dificuldades e reencontrou o caminho das vitórias, que é o que a Chapecoense está tentando fazer, está tentando reencontrar um bom caminho, retomar um caminho de vitórias. Na Série A do Brasileiro, venceu só na estreia contra o Santos. O técnico Fábio Matias chegou, também está buscando as primeiras pontuações com o Verdão do Oeste e tem esse duelo contra o Mirassol, que é bastante importante aí para tentar um respiro na competição. Para esse jogo, ele não conta com o Rafael Thierry, está com uma lesão na coxa, se lesionou na partida passada contra o Bragantino, e o zagueiro Bruno Leonardo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mesmo assim, há a possibilidade dele fazer uma manutenção dos 3 defensores, com Vitor Caetano, Eduardo Doma, que volta de suspensão, e também o
João Paulo. Não teria nenhum dos jogadores que aparecem mais frequentemente na relação à disposição para a zaga, mas aí tem os atletas da Copa Sul-Sudeste, como o Vinícius, que é um jogador formado nas categorias de base, que poderia ser uma opção no banco de reservas. No mais, a tendência é que o Fábio Matias comece agora a dar uma sequência para o time que ele considera ideal para a Chapecoense, pelo menos foi isso que ele falou numa entrevista coletiva que ele concedeu nessa semana. A gente até separou um trechinho do que ele falou e do que ele projetou para esse duelo contra o Mirassol, a gente confere agora. Quando se trabalha com esporte de alto rendimento, você vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. O momento hoje nosso é ruim, esse entendimento nós temos que ter, esse entendimento de buscar essa energia e buscar essa capacidade dos atletas de realizar essa mobilização. Eu falo muito de mobilização, de ter essa questão da confiança, de ter convicção naquilo que está se fazendo. Ao mesmo tempo, você sabe que o resultado ele tem que vir de alguma forma, e isso faz com que também a gente e nós, como treinadores, temos, que em algum momento fazer algumas escolhas também pontuais em relação aos jogadores. Tá aí o técnico Fábio Matias. Provável time da Chapecoense, até difícil fazer um provável, a Chapecoense fechou os treinos nessa semana, mas a tendência: Anderson no gol, Everton na lateral direita, os três zagueiros Vitor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo, na lateral esquerda, Bruno Pacheco. Camilo e João Vitor, meio-campistas, e no ataque Enio, Bolassi e Marcinho, provável time da Chapecoense para esse duelo contra o Mirassol. Claro que pode ter alguma mudança nesse time para esse duelo importante. É isso, tá falado as informações da Chapecoense, eu volto com vocês no estúdio do Clube da Bola. Obrigada, Florão, pelas informações do nosso Verdão do Oeste. Seguimos de olho na nossa única representante na elite do futebol brasileiro. E olha só, a frase antes tarde do que mais tarde é sempre muito boa nessa situação, né, Iancel? Dando o prazer da sua presença aqui, da sua companhia no Clube da Bola. Boa tarde. Conseguiu chegar no Morro da Cruz? Consegui chegar no Morro da Cruz, Suzana. Boa tarde. Como diria aquele desenho do Pica-Pau, em todos esses anos nessa indústria vital é a primeira vez que isso me acontece. Né? Aquele meme do Pica-Pau também tem que chegar às 8, saindo 8h05 também funciona nessa situação. Gostaria até de mandar um abraço aos queridos motoristas de aplicativo que aceitam sua corrida, ficam rodando e não te buscam. É complicado. Dia de chuva, principalmente, a vida fica mais dificultosa, né? Mas vamos seguir falando de Chapecoense, Sérgio Badá. A gente viu ali o Florão trazendo os detalhes da Chape para o confronto contra o Mirassol, mas a situação continua delicada. A cena se repete, eu te perguntando todo sábado sobre o que precisa para a Chapecoense reagir na Série A, né, Badá? Olha, Suzana, a situação cada vez mais complicada. Aliás, como eu falei na minha primeira participação, amanhã a Chapecoense está de aniversário, 53 anos. Aí, nesse momento, lá na Arena Condá, ali na Ala Norte, está rolando uma churrascada. Churrascada Chapecoense. E tá legal, tá bonito. Eu sei porque eu passei ali perto agora, para comemorar os 53 anos da Chapecoense. E, enquanto isso, a delegação viajando, partindo lá do aeroporto, e uma torcida organizada, torcida jovem, que, aliás, está impedida de entrar na Arena Condá, mas não está impedida de ir lá se manifestar no aeroporto, né? E meio que protestou em relação à má campanha da Chapecoense, né? Cobraram dos jogadores. O fato é que é 12 jogos sem vencer. Chapecoense tem 8 pontos, 7 marcados, somados pelo Gilmar Dalpozo. Aí não havia mais clima para a permanência do Gilmar Dalpozo. Não era só nem a questão tática, era questão de relacionamento mesmo. Depois a gente tomou conhecimento que o ambiente realmente não estava bom. E aí se optou pela saída do Maringá e do Dalpozo, isso a gente já comentou muito. Mas eu digo isso porque o Dalpozo fez 7 pontos e o Celso Rodrigues fez 1 no empate contra o Vitória como interino. E aí chegou o Fábio Matias, a gente imaginou que ele pudesse acrescentar alguma coisa. Mas com todo respeito, até agora não acrescentou nada. Ele tem 5 jogos e perdeu 5. 4 pela Série A e mais 1 contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Então, ele tá na corda bamba. Eu acho que se amanhã ele perder pro Mirassol, ele não permanece. Foi um quero fofoqueiro. Quero fofoqueirinho lá da Arena Condá que me contou que se ele perder, ele corre grande risco de nem voltar para Chapecó. Então, vai enfrentar o Mirassol que está motivado, líder da Libertadores, se recuperou na Série A vencendo o Corinthians em casa, tem jogo importante o Mirassol na quarta-feira pela Copa do Brasil, daqui a pouco pode até preservar algum jogador, mas mesmo assim é um clima de desânimo aqui em Chapecó pela campanha da Chapecoense. Vou repetir aquilo que já falei outras vezes, para mim o elenco foi mal montado, acreditaram muito que o elenco de Série B
pudesse dar conta numa Série A e não tem condições. Tecnicamente é um grupo muito limitado, investimento menor, é bem verdade, mas com aquilo que se investe aí, poderia ter feito um grupo melhor. Então, vamos ver se amanhã o time vai jogar pelo Fábio Matias para que ele permaneça no comando, pelo menos até o jogo contra o Botafogo, quinta-feira, aqui em Chapecó, pela Copa do Brasil. O nome do Gilmar Dalpozo continua na boca do torcedor e levanta aquele questionamento se o problema era de fato o técnico ou era o elenco, né? Bem, o Badá falou ali, o elenco não está qualificado para uma Série A, né, meninos? Até aproveito para perguntar para vocês, talvez o Gilmar Dalpozo não fosse o problema da Chapecoense nessa temporada, né? Eu acho que expõe uma total falta de planejamento já se falar numa queda do Fábio Matias, Susan. Porque a gente vê, o elenco da Chapecoense é fraco. Isso é consenso geral, pensando numa Série A. O elenco da Chapecoense disputaria bem uma Série B. Isso aí, acho que totalmente de acordo. Mas, tecnicamente, para uma Série A, ia sofrer como a gente esperava que fosse sofrer, está sofrendo. É a lanterna da Série A e me chama a atenção como a Chape tem muita dificuldade em competir. E mesmo quando consegue competir, como foi no jogo de ida contra o Botafogo na Copa do Brasil, e no jogo de semana passada contra o Bragantino, perde os jogos assim em alguns lances muito bobos, como o gol de empate do Bragantino na Arena Condá é um lance assim bobo, de erro de marcação, com falha do próprio goleiro. Então, acho que você jogar essa responsabilidade apenas para o treinador, que chegou agora, fez 5 jogos, um em cima do outro, com um elenco muito fraco, eu acho que é muito fácil você jogar essa responsabilidade para o treinador, enquanto o dirigente que montou esse elenco, o presidente do clube, que são os grandes responsáveis por isso, seguem ali e, mais fácil, joga a culpa no treinador, traz outro, para daqui a 5, 6 jogos demitir também. E a gente foi um consenso geral até aqui, né? Isso que o Ian colocou, que o próprio Badá colocou em relação à montagem de elenco, precisava ter jogadores que pesassem mais, vamos dizer assim, de conhecimento da Série A, né? Ou seja, com passagem na Série A. Até interessante que o último jogo contra o Bragantino, entrou no segundo tempo Giovanni Augusto, o Bolassi já tinha, né, iniciado a partida, o Bruno Pacheco, alguns jogadores que já tiveram participação em Série A. Aí a equipe da Chapecoense até competiu mais, teve mais do que o dobro de finalizações, teve mais posse de bola, teve 2 chances criadas contra uma da equipe do Bragantino, e olha que a equipe do Bragantino venceu mês passado aí o Flamengo por 3-0 num jogo diferente, fora da curva, mas venceu. Agora, claro, para você sustentar 38 rodadas na Série A, Chapecoense preparou muito mal em termos da montagem do seu elenco. E olha que a Chapecoense é o último colocado com 8, o primeiro fora tem 15. Faltam 6 jogos da fase do turno. Eu mesmo tinha falado aqui que o ideal era a Chapecoense chegar no final desse turno, pelo menos com uma pontuação que pudesse proporcionar uma briga no retorno para poder sair, só que a situação é complicada. Se vencer os jogos que faltam, vai a 26 pontos, desculpa. Aí tudo bem, tentar fazer 20 pontos no segundo turno. O problema é que ganhar os 6 jogos é praticamente impossível diante da análise que a gente fez da montagem de elenco da Chapecoense. Agora tem um norte para tentar pelo menos, como disse o Ian, até agora não competiu. Competiu no último jogo, né? Que se não fosse os 2 lances bizonhos, né? O primeiro até patético naquele gol, cobrança de lateral, goleiro não ataca a bola, o zagueiro também não, e sofre aquele gol. Agora, com o restante da partida, com aquilo que tentou construir, é seguir um pouco dessa mescla e tentar fazer o máximo de número de pontos para pensar, quem sabe, se ainda tiver chance, pensar nessa parada da Copa, contratar mais jogadores com característica e com peso de Série A e aí tentar sair. Por enquanto, a situação é muito difícil. E partindo dessa ideia de elenco, vamos dar uma olhadinha na provável escalação da Chapecoense para esse jogo contra o Mirassol fora de casa. De olho na tela, então, com o nosso campinho, temos aí os prováveis jogadores escalados. Temos Anderson no gol, temos Caetano, Doma, Paulo. João Paulo, né? João Paulo ali, número 4, Pacheco, Camilo, Vitor, Everton, Marcinho, aí sim, né, o Bolassi, que era algo que a gente falava, e o Enio. É uma escalação provável, claro, para a partida contra o Mirassol, mas partindo dessa ideia, Badá, podemos pensar aí numa vitória da Chapecoense em relação ao Mirassol, considerando todo esse cenário e mais esse time escalado, a gente pode sonhar com uma vitória? Olha, Susan, sonhar com vitória pode, né? Não está proibido, não é permitido, mas só voltando um pouco atrás à questão do Fábio Matias, é claro que ele não tem responsabilidade. É claro que ele não vai fazer nenhum milagre. Só que, por exemplo, contra o Bragantino, e ele escala esse time aí no 3-4-3, eu particularmente não gosto. Não tem meia nesse time aí. É 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas e 3 atacantes. Eu já não gosto.
Porque aí é ligação direta toda hora, os olhos chutão para frente para ver o que acontece. O Wagner Mancini ganhou o jogo e falou, ó, ganhamos, mas não jogamos bem. Não conseguimos ter um bom desempenho. Foi um jogo ruim nosso, mas ainda bem que o resultado veio. E ele falou, quando eu vi que tinha 2 volantes, ele, em outras palavras, eu mandei atacar pelo meio. E foi pelo meio, no segundo gol, que o Wagner Mancini ganhou o jogo. E o Fábio Matias perdeu o jogo e achou que foi uma baita atuação do Chapecoense. E não foi bem assim. Por exemplo, tá empatando o jogo. Meu filho, querido Fábio Matias, tá empatando o jogo em casa. O Bragantino pedindo para perder o jogo. Meu filho, 25 minutos do segundo tempo não mexeu no time. E alguns jogadores entregues, Marcinho, Bolassi, troca, meu filho. Troca, mexe, tem um banco inteiro lá. Aí ele chamou o Ítalo e o Garcês, ficou 5 minutos o auxiliar dele dando explicação. Nesse meio tempo, o Bragantino foi lá e fez 2-1. Aí ele mudou as alterações. Daí o Garcês já não entrou o Giovanni Augusto, entrou o Everton, entrou o Ítalo. E aí não teve mais poder de reação. Então o técnico também tem que se ajudar. Não é responsabilidade dele, mas se ajuda, né, meu filho? E ele sabe que amanhã, não sei se ele sabe, mas a conversa é essa, que se perder o jogo, ele está fora de Chapecoense. Não é problema do técnico, formação de elenco que foi equivocada, mas o Fábio Matias até agora não disse a que veio. Muda muito o time, muda muito o esquema. Uma hora é o 4-3-3, com 3 volantes, 3 atacantes. Outra hora é o 3-5-2, agora é 3-4-3. Então não tem um... E eu defendo essa ideia, que tu tem que ter um padrão de jogo. Tu tem que ter uma definição de padrão de jogo. Aí tu pode tirar um jogador, colocar outro, suspensão, lesionado, mas o padrão de jogo tu tem que manter. E todo jogo é uma escalação diferente e um esquema de jogo diferente. Aí fica difícil para o time realmente evoluir. Mas quem sabe amanhã vai ser mais uma oportunidade para ele buscar pontuar coisas que até agora ele não conseguiu. O assunto de semana que vem do Clube da Bola, então. Ou vai ser a permanência de Fábio Matias com a vitória da Chapecoense, ou vai ser a saída dele com a derrota para o Mirassol. A gente torce por um resultado positivo, né? Tem Copa do Brasil quinta-feira. Tem ainda a Copa... Outro assunto, mas eu já adianto que Fábio Matias vai ser assunto do Clube da Bola de semana que vem. Mas olha só, vou pedir licença para vocês para a gente falar da 15ª rodada do Brasileirão, que vai movimentar o fim de semana. Além de Mirassol e Chapecoense, temos outros confrontos, olha só. Após vencer o Fluminense em casa, o Inter visita o Coritiba no Couto Pereira. No Maraca, o Fluminense recebe o Vitória e busca permanecer no G4 do Brasileirão. O Cruzeiro visita o Bahia na Arena Fonte Nova. A Raposa precisa conquistar os 3 pontos fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Após vencer o Clássico Mineiro, o Atlético recebe o Botafogo na Arena MRV. O líder Palmeiras enfrenta o Remo no Mangueirão e quer manter a sequência invicta no campeonato. O Santos de Neymar e Gabigol recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. No Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena. O Timão busca se livrar do Z4. Já o Tricolor precisa dos 3 pontos para permanecer entre os primeiros da tabela. Na Arena Grêmio, o Tricolor gaúcho recebe o vice-líder Flamengo. E na tela da NDTV Record também tem bola rolando amanhã, Vasco e Atlético Paranaense. Dá só uma olhada. Amanhã, a partir das 8 da noite. Em casa, o gigante da colina quer reencontrar o caminho da vitória e subir na tabela. Vamos pra cima, Vasco! Mas os visitantes vivem grande momento e entram em campo de olho no G4. Vem torcer pelo Furacão. Vasco e Atlético Paranaense. Brasileirão é aqui na Record. Jogaço, não dá para perder na tela da NDTV Record. E vamos dar uma olhadinha nos palpites para a partida entre Mirassol e Chapecoense. Nossos comentaristas deram a letra, a gente acompanha agora. Sérgio Badá aposta na vitória da Chapecoense por 1-0. Já o Cláudio Caticarte aposta na derrota por 1-0, 1-0 para o Mirassol. Drica Varini aposta na vitória do Mirassol por 3-1 em cima da Chapecoense. Eu também acredito na derrota da Chapecoense por 2-1, né? Mirassol 2, Chapecoense 1. Mesmo placar de Cacá Oliveira 2-1 e também mesmo placar de Renato Semensati 2-1. Aparentemente só o Sérgio Badá acredita na vitória da Chapecoense. A gente segue de olho, como eu falei, esse vai ser assunto para a semana que vem
Com certeza. E eu convido você também a participar, dar seu palpite sobre o desempenho da Chapecoense no Campeonato Brasileiro e também dos nossos outros times catarinenses. Mande sua mensagem no 489-9191-4706. A gente aguarda com certeza a sua participação.